Muito bem, então vocês estão vendo minha tela, então vou começar aqui rapidamente, né? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Obrigado pelo interesse no processo seletivo do nosso programa de pós-graduação, em especial a nossa linha de gestão de operações e logística, né? Vamos falar rapidamente da agenda dessa breve apresentação, né? A ideia é primeiro fazer uma caracterização da linha de gestão de operações e logística, né? No âmbito do PPGEP, né? Fazer uma apresentação dos atuais tópicos de pesquisa e orientação dos atuais docentes envolvidos com essa linha, né, de pesquisa, e, ao final, fazer algumas recomendações para a elaboração do pré-projeto de pesquisa, né, que é um dos elementos obrigatórios para você poder fazer a sua inscrição no processo seletivo, né. Muito bem, as atuais linhas de pesquisa do nosso programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, né, o PPGEP, são 5, né, vou listá-las aqui, né, o EPF, Economia da Produção e Engenharia Financeira, o GO, né, que é Gestão de Operações e Logística, que é a nossa linha de pesquisa, que é o objeto dessa conversa de hoje, o GTI, Gestão da Tecnologia da Informação, CAP, Qualidade e Engenharia do Produto, TTO, Tecnologia, Trabalho e Organização. Deixa eu fechar aqui. Bom, objetivos da linha de gestão de operações e logística, né? Ela tem essa definição, assim, relativamente abrangente, né? Mas com um escopo que ainda assim é bem definido, né? Considerando os docentes atualmente envolvidos, né? Então, a linha de gestão de operações e logística, a GO, tem como objetivo o ensino e pesquisa em modelagem e aplicação de modelos de decisão e de gestão em cadeias de suprimento, sistemas de manufatura, suprimentos, serviços, energia, sustentabilidade e finanças, abrangendo tanto aí os níveis estratégico, tático e operacional. Tá? Então, assim, é uma definição relativamente abrangente, mas que tem alguns pontos importantes aqui. Em particular, acho que convém destacar que trata-se de uma linha de pesquisa que foca principalmente em abordagens quantitativas de pesquisa, né? Então, a gente trabalha bastante com a parte de modelagem, né? Métodos quantitativos, né? Então, esse é um ponto importante que eu acho que vocês devem considerar ao, né, olhar para essa linha aqui, né? Não que nas outras linhas também não possam ter enfoques desse tipo, mas eu acho que a nossa linha de gestão de operações e logística foca bastante nesses aspectos, né, e nessas abordagens mais quantitativas. Os atuais docentes da linha, né, nós temos aqui a professora doutora Selma de Oliveira Ribeiro, né, que também está aqui presente, o professor doutor Daniel de Oliveira Mota, não tenho certeza se entrou, mas pode ser que entre, a professora doutora Débora Pet Roncone, que eu acho que ainda não entrou, o professor doutor Hugo Sugunobu Yoshiri Yoshizaki, também está aqui presente, o professor doutor João Marcelo Leal Gomes Leite, também está aqui presente, o professor doutor Leonardo Junqueiro, que sou eu, e o professor doutor Marco Aurélio de Mesquita, que hoje não pode estar presente, tá? Atuais tópicos de pesquisa e orientação, então, por ordem alfabética, né, da professora Selma de Oliveira Ribeiro, gostaria então de passar a palavra para ela, por gentileza, professora Selma, se puder fazer uma breve explanação, uma apresentação pessoal, e sobre a sua área de pesquisa, os tópicos em que você está Quer que eu interessado. fale meia hora ou 2 minutos? Uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Tá bom. Obrigado. Então, primeiro, boa tarde para todo mundo. A gente fica feliz aí de ter um monte de gente interessada no nosso programa, em particular nessa área, né? Eu vou ser breve, né? Porque todo mundo tem aí um pouquinho para falar. Então, o que eu trabalho basicamente é com modelagem matemática, né? Essencialmente, eu trabalho com otimização. São modelos matemáticos, né? Tem diferentes categorias desses modelos, mas eu quero tomar a melhor decisão possível dentro de uma situação na qual eu tenho um conjunto de restrições, tá? Então, um exemplo de coisa que eu já trabalhei há muitos anos, por exemplo, eu trabalhava numa época com um portfólio de investimento em mercado de capitais, tá? Então, existem modelos matemáticos que se adequam à tomada de decisão em finanças, por exemplo, né? Então, eu tenho voltado, né, às minhas atividades, eu também trabalho com um pouco de aprendizado computacional, com rede neural, tudo aplicado, em essência, a decisões, né, sejam elas econômicas ou não. Então, ali tem um grande nome, né, um grande número de projetos, aquela lista que está ali, né? Então, eu trabalho com decisões em sustentabilidade, faço análise de ciclo de vida, trabalho com
tomada de decisão em novas tecnologias. Então, por que eu estou falando mais ou menos, né, de uma maneira meio vaga? Eu tenho trabalhado em vários projetos, alguns deles no setor de petróleo ou no setor de energia. Então, nós temos trabalhado, por exemplo, são projetos de grandes empresas, né? A gente tem recursos provenientes de empresas do setor de petróleo. Então, a gente trabalha, por exemplo, com um processo, um dos exemplos que está aí, que é o High Pressure Ammonia Decomposition. A gente quer quebrar amônia para produzir hidrogênio, tá? Por uma série de razões, que é um carreador de hidrogênio. Então, isso, né, a gente tem uma equipe grande, tem a ver com novas tecnologias. Então, a pergunta é, quanto eu devo investir, como é que eu devo investir, eu devo investir para fazer isso de uma maneira distribuída, ou devo fazer isso de uma maneira concentrada, com grande escala. Então, isso é um problema que recai em problemas matemáticos, né? A gente tem trabalhado também com processos com água produzida de petróleo. Petróleo, para você tirar do fundo do mar, por exemplo, ou da terra, você pode jogar água, esta água, quando sai, né, sai com petróleo, com um monte de impurezas e com um monte de coisa, a gente tem que tratar essa água e eventualmente devolver ou para o mar ou utilizar essa água. Então, de novo, a decisão do que eu vou fazer com a água, né, com essa água que a gente chama de água produzida, é uma decisão que recai em modelos matemáticos, né? Nós estamos também nessa mesma direção, tentando tirar lítio de água produzida de petróleo, né, que tem valor econômico. Então, vale a pena eu tirar o lítio da água produzida? Não vale? Como é que eu vou fazer isso? Quer dizer, você tem questões econômicas muito sérias, você tem risco de processo, risco de tecnologia, risco financeiro, enfim, uma série de fatores de risco. Então, nós tentamos trabalhar, eu falo no plural, porque é uma equipe grande, então a gente tenta tomar a melhor decisão possível em condições de incerteza e de risco. Tem outros projetos também mais associados à análise de mercado de carbono, de crédito de carbono, a construção de modelos, né? Nós estamos construindo uma ferramenta computacional para dar suporte à decisão em finanças. Então, tem uma vasta escopo, mas essencialmente é isso, senão eu vou tomar muito tempo e todo mundo tem que falar. Obrigada, Léo. Obrigado, professora Selma. Dando prosseguimento aqui, né, na sequência, o professor Dr. Daniel de Oliveira Mota, eu não tenho certeza se o Daniel já entrou aqui, não sei se ele teve algum... eu posso falar rapidamente aqui, claro que não vou falar com a mesma propriedade, né, dos temas que ele está interessado em pesquisar, né, no âmbito do programa de pós-graduação, caso ele entre, ele pode também falar, né. Depois, produtividade de sistemas de monitoramento em tempo real, né, usando visão computacional, big data, algoritmos de tomada de decisão, logística de cargas e infraestrutura, né, com foco em planejamento e operações, logística hospitalar, no caso, por exemplo, aplicações em transporte de órgãos, gestão de processos, recursos, né, com foco aqui, claro, em operações, pesquisa operacional aplicada a sistemas portuários, né. O currículo Lattes do professor Daniel também está aqui, né, com isso para todos os professores que estão participando aqui também da conversa, né, a gente colocou os links aqui do currículo Lattes, né, da professora Selma também aqui, tá, e como essa apresentação está disponível na página do programa de pós-graduação, vocês podem clicar lá, aliás, é uma ótima prática, né, fazer isso e consultar os currículos Lattes dos orientadores potenciais aqui do programa, né. Dando prosseguimento, professora doutora Débora Prete Roncone, também não tenho certeza se eu consigo estar presente nesse momento, eu acho que ela disse que ia atrasar um pouquinho, então posso também fazer a breve explanação, e depois, se ela entrar, ela pode também dar detalhes adicionais, né. A professora Débora tem trabalhado com aplicação e desenvolvimento de métodos de otimização, né, tanto exatos como heurísticos, para resolução de problemas de produção relacionados à área de gestão de operações e logística, especialmente abordando problemas de programação da produção, né, que a gente chama de scheduling, problemas de roteamento de veículos, modelagem de problemas de planejamento e programação da produção, e aplicação de heurísticas e meta-heurísticas, né. Tem também aqui o currículo antes da professora Débora, e também a página pessoal dela, com outras informações relevantes aí com relação à atuação dela em pesquisa, né. Dando prosseguimento, professor Dr. Hugo Sugunobu Yoshizaki, que está aqui presente, então vou passar a palavra para o senhor Hugo. Hugo, por gentileza, fica à vontade, obrigado. Bom, obrigado, Leonardo. Bom, primeiro, né, boa noite para todo mundo aí, obrigado por estarem aqui na apresentação
a área de pesquisa, gestão de operações e logísticas, como o Leonardo falou, nosso foco é muito na área quantitativa, modelagem matemática, analytics, machine learning e coisas afins, tá? Entre outras coisas, porque dentro da área de operações, todos os indicadores principais que a gente tem são todos quantitativos, né? São tudo custo, produtividade, prazos e assim por diante, são todas coisas que você consegue traduzir em números, é diferente de projeto, produto, né? Você consegue saber o gosto da pessoa, a cor que é mais atraente, o sabor do produto que são coisas mais etéreas, né? Então, no nosso caso, assim, ela é bem focada em operações, porque justamente são coisas que são mensuráveis. Então, por isso que a gente aplica a matemática, porque dá para fazer isso, tá? E se dá para fazer, a gente faz. A gente faz da melhor maneira possível, aplicando diversos tipos de métodos, tá? Eu, particularmente, eu trabalho mais com a parte de otimização e, ultimamente, eu tenho trabalhado mais com a parte de machine learning, tanto supervisionado quanto não supervisionado, para problemas, basicamente, de previsão de alguma coisa, né? Desde previsão de demanda até, por exemplo, o trabalho que a gente apresentou no ano passado, que envolvia previsão da autonomia de veículos, de caminhões elétricos a bateria, né? Eu trabalho com logística, os veículos que eu trabalho são veículos de carga, tá? E dentro dessa área de logística, de supply chain, o que eu trabalho basicamente envolve foco tanto na parte de redes, tá? Tanto projeto de malha, projeto de entrega, roteirização, last mile logistics, tanto para entregas urbanas como para e-commerce, né? E é óbvio, né? Se você desenvolve modelos matemáticos, como é que você aplica esses modelos matemáticos no contexto mais prático? Então, toda a parte de apoio à decisão, e aí sim sempre umas coisas menos quantitativas, mas são bem científicas também, para você fazer a ergonomia de cognição para gerar um bom sistema de apoio à decisão, né? E coisas desse tipo. E uma coisa que eu trabalho também já faz um bom tempo envolve a parte de operações humanitárias, né? Tudo que a gente falou antes, inclusive aplicando a área de operações humanitárias, que então, trabalho, por exemplo, há muitos anos, né? 14 anos de trabalho aqui com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A gente trabalha também com a Cruz Vermelha, trabalha com a ONU na parte de entrega de alimentos, entrega de material de apoio, né, de socorro, coisas assim. Eu estou com uma aluna de doutorado agora, por exemplo, trabalhando na parte de apoio à decisão para terremotos no Peru, porque ela é peruana, tá? Ela mora numa cidade chamada Arequipa, que tem 3 vulcões. Então, envolve esse tipo de trabalho também, de desenvolvimento, tá? Um dos meus ex-alunos, por exemplo, no dia de hoje, ele está lá trabalhando nas operações humanitárias do WFP, está ali na faixa de Gaza, né? Então, são lugares... não sei se vocês querem ir para lá, mas quem trabalha na área humanitária geralmente tem esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de objeto, tá? Então, acho que basicamente isso. Então, dentro do tipo de trabalho que eu faço, né, esses são os escopos básicos que eu trabalho. Tenho bastante parceria com o pessoal fora do programa, né? Da Inglaterra, no caso de Bristol, né? Nos Estados Unidos, basicamente no MIT, na França, o pessoal do IMT. Então, inclusive alguns alunos meus também aproveitam para fazer isso, mas geralmente o pessoal de doutorado, não o pessoal de mestrado, tá? É isso. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Espero que seja interessante, tá? Obrigado, né? Legal, obrigado, professor Hugo. A Débora já chegou. Ótimo. Vamos dar a sequência aqui, depois eu repito o ciclo, né? Professor Dr. João Marcelo Leal Gomes Leite, né, que também está aqui presente. Professor João, fica à vontade para fazer uma breve explanação. Obrigado. Obrigado, Léo. Prazer para todos. Sejam bem-vindos aí à nossa palestra. Eu sou talvez o professor mais recente aqui na USP, né? Eu entrei no ano passado.
para se explicar um pouquinho, eu fiz engenharia de produção, depois fiz mestrado em administração de empresa, depois trabalhei 15 anos com cadeia de suprimentos. E em 2017 eu fiz o meu doutorado, concluí em 22. O caminho natural era juntar os dois. Eu trabalho exatamente com modelos matemáticos, né, para decisão e inteligência artificial aplicados à cadeia de suprimentos. Então, minha própria tese de doutorado foi nesse caminho. A gente modelou, foi um exemplo até com a cadeia de mineração. Então, você tem as incertezas de preço, de demanda, tem certeza de custos, tem certeza de capacidades. Então, como é que você consegue construir um modelo ótimo para a tomada de decisão para essa cadeia de suprimentos envolvendo todas essas incertezas? Eu atualmente também trabalho, ainda relacionado à cadeia de suprimentos, eu tenho alguns projetos com o Porto de Santos. Então, tem um que é mais de inteligência artificial. A gente está fazendo lá, usando algoritmos de inteligência para fazer classificação de eventos. É como se fosse o GPS do navio, a gente tem acesso aos dados do navio. Então, fazer classificação do que o navio está fazendo no momento e como fazer a previsão de qual é a trajetória que o navio vai fazer. Então, a gente usa lá algoritmos, lá, das redes neurais e tal, para fazer essas previsões também. E eu tenho um outro projeto também com o Porto de Santos, que aí é voltado para otimização. Então, o Porto de Santos tem que decidir a quantidade de caminhões que vão ser abastecidos, que vão ser atendidos, né, pelo porto. Só que essa produtividade varia em função do clima, varia em função de quebras ou não de máquinas e tal. Então, qual é a quantidade ótima de caminhões que a gente traz? E aí tem um tempo de trajeto, né, porque o caminhão ele sai lá do interior do Brasil, então qual é essa quantidade ótima. Então, e esses são alguns exemplos, tem vários. Otimização sob incerteza em cadeia de suprimentos é o que mais tem, né? Essa é um ambiente bastante incerto. Como caminho natural, também seguir para a gestão de operações. Então, eu tenho o projeto que a professora Selma citou, do lítio, eu também estou trabalhando com ela. Então, a questão de como é que a gente toma decisões de extração do lítio, como é que a gente faz isso. E eu também estou começando a fazer um pouco também com finanças, porque é uma área onde essa parte de otimização com incerteza ocorre bastante. Então, você tem toda a incerteza de mercado financeiro e tal. Então, isso também é uma área que eu estou começando a pesquisar também. Então, basicamente, toda essa parte de modelagem e tal, e principalmente focada em ambientes de incerteza aplicados à cadeia de suprimentos e gestão de operações e finanças. Ok? Obrigado. Bem-vindo a todos. Legal, professor João. Obrigado. Dando prosseguimento, sou eu mesmo, né, professor Dr. Leonardo Junqueira, né? Bom, minha formação é toda em engenharia de produção, né? Fiz graduação, mestrado, doutorado em engenharia de produção. Meu foco, né, é aplicação de pesquisa operacional, né, modelos e métodos de PO, né, como a gente chama, especialmente em operações e logística, né. Então, alguns tópicos que me interessam bastante, por exemplo, modelagem e otimização de sistemas logísticos, modelagem e otimização de sistemas produtivos, aplicação de algumas classes de problemas, né, que são bastante amplas, né, então, aplicações de problemas de roteamento e programação de veículos, né, que tipicamente ocorrem em sistemas logísticos, né, aplicação de problemas de corte e empacotamento, que é mais comum em sistemas produtivos, mas também em sistemas logísticos, e aplicação de problemas de programação e escalonamento de operações, né, e aí é uma classe bastante ampla de problemas, né, que é o que a gente chama de scheduling, né, ou timetabling, né, em alguns casos mais específicos, né, e aí pode ter tanto em sistema produtivo quanto sistema logístico, né. Então, de maneira geral, sim, né, minha fundamentação é toda na área de pesquisa operacional, né, conheço um pouco também da parte de modelagem probabilística, estatística, né, alguma coisa também de aprendizado de máquina, né, mas o foco principal é dentro da pesquisa operacional, principalmente os modelos e os métodos de otimização, né, e, em especial os modelos e métodos de otimização combinatória, né. Tem aqui o link também para o meu currículo Lattes, né, para minha página pessoal, né, e aí, assim como eu já falei há pouco, né, reforço, né, novamente, né, que seria interessante vocês consultarem, né, os currículos aqui, as páginas pessoais, enfim, todas as possíveis redes aqui, né, que envolvem os possíveis orientadores, né. Dando prosseguimento, o professor Dr. Marco Aurélio de Mesquita não está aqui presente, né, menos que ele tenha entrado, mas ele está em visita a Porto de Santos, né, não pode estar aqui presente no momento, eu vou falar rapidamente, né. Os tópicos de pesquisa que o professor Marco tem interesse, né, Engineering Education, né, ou seja, educação e engenharia,
incluindo aqui metodologias de aprendizagem ativa, né, ensino orientado ao desenvolvimento de competências, ainda gestão de processos, né, BPM, aplicados à gestão da produção e logística, aplicações de otimização no planejamento da produção e logística, aplicações de simulação no planejamento da produção e logística, gestão de projetos de simulação. Tem aqui também o currículo Lattes, né, do Sr. Marco, e ele também reforçou aqui, que acha interessante, né, para os interessados, consultar aqui também o banco de teses e dissertações da USP, né, os trabalhos que ele orientou, e também o LinkedIn dele, que ele também deixou aqui. Ele mencionou que tinha uma mensagem lá gravada no LinkedIn sobre áreas em que ele está atualmente interessado em orientar, tá bom? É isso aí, voltando, né, eu notei aqui a professora Débora Ronconi entrou na reunião, então queria voltar aqui os slides da professora Débora. Eu falei rapidamente, viu, Débora, sobre as suas áreas aqui de interesse, né? Se quiser falar rapidamente também, complementar alguma coisa, fica, por favor, à vontade. Bem, boa noite. Bem, eu sou a professora Débora, a minha formação é em engenharia elétrica, mas a partir do mestrado eu direcionei os meus estudos para a parte de pesquisa operacional e otimização. Então, eu trabalho com otimização, melhor não falar tanto a quantidade de anos, não pega bem, mas eu trabalho há muito tempo com essa área de otimização, tá certo? E se o Leonardo já comentou um pouco, o meu problema do coração é a parte de programação da produção em chão de fábrica, que é scheduling. Mas eu trabalho também com outras aplicações, por exemplo, em logística, que é uma área riquíssima, né? O Hugo e o Leonardo que não me deixam mentir, e que praticamente atrai a gente. O Mercado Livre está dominando a parte de otimização, né? Porque tudo que a gente quer é otimizar as entregas em diversas empresas atualmente. Mas eu gosto tanto de métodos exatos para encontrar a melhor solução possível, tá certo? Quanto com métodos heurísticos e meta-heurísticas, que são métodos que conseguem boas soluções, apesar de não comprovar que estão fornecendo a melhor solução possível, tá certo? E, ultimamente, o que eu tenho trabalhado um pouco é na área de energia. Então, quando eu pego os problemas que eu estou acostumada a trabalhar, que é problemas de logística, roteamento, programação da produção, mas tento dar uma olhada na parte de energia, porque hoje é super importante. Então, mesmo que a programação da produção não seja a melhor das melhores, se ela puder economizar energia, ela se torna boa, tá certo? Então, eu estou tentando incluir essa parte de sustentabilidade um pouco nesses problemas, tá certo? Tá bom, eu vou perder 2% no melhor dos melhores na economia, mas eu vou ganhar na economia de energia quanto? Isso é interessante para mim. Então, esse é o foco que eu tenho dado recentemente. Mas eu concordo que não tem nada melhor, se vocês quiserem dar uma olhada no que a gente está fazendo, do que olhar o Lattes, tá certo? Porque no Lattes vocês vão ver os alunos que a gente está orientando, as teses e as dissertações que nós estamos produzindo, tá certo? E vocês vão saber o que a gente faz, tá certo? Então, é só isso. Obrigada por vocês terem participado aqui da reunião. Obrigado, professora Débora. Muito bem, então, dando prosseguimento, né, vocês notaram aqui pelas explanações aqui que todos os orientadores atualmente vinculados a essa linha de pesquisa têm um perfil bastante quantitativo, né, com aplicação de modelos, métodos matemáticos, né, e áreas relacionadas de pesquisa operacional, probabilidade estatística, inteligência artificial, né, que são os fundamentos aqui de aplicação nessa área de gestão de operações e logística atualmente aqui para o nosso grupo, né. Dando prosseguimento aqui para concluir, só para vocês terem uma ideia, né, as atuais disciplinas que são ministradas no programa de pós-graduação por docentes da linha de gestão de operações e logística, né, então, temos aqui código da disciplina e o nome da disciplina, né, então, por exemplo, modelagem e simulação de sistemas de produção, programação da produção intermitente, logística industrial e cadeia de suprimentos, programação inteira para problemas de engenharia de produção, tópicos avançados de otimização, programação estocástica aplicada a problemas de produção e transporte, métodos de otimização não linear com aplicações em aprendizado de máquina, e modelagem e otimização de cadeias de suprimento, né.
a gente tem um sistema corporativo aqui da USP, né, que ele também reúne todas as disciplinas que estão atualmente cadastradas, ativas, né, no programa de pós-graduação. Vocês podem, vou colocar o link aqui no chat, né, vocês podem entrar lá também e acessar em detalhes, né, as ementas, né, de cada uma dessas disciplinas aqui e outras eventualmente, né. Tanto para o segmento, né, bom, algumas dicas, né, para a elaboração do pré-projeto de pesquisa, né, que é parte essencial aí do processo seletivo, né, para vocês poderem fazer a inscrição, né, é preciso também ter, em algum momento, né, do processo, né, a submissão do pré-projeto de pesquisa, né. Então tem algumas dicas aqui, vocês podem consultar aqui, por exemplo, a seção 3.2.1, né, do próprio edital, né, do processo seletivo para mestrado. Lá tem a estrutura que é sugerida do processo seletivo, né, e outras recomendações, né, por exemplo, consultar as publicações mais recentes dos professores, por exemplo, aqui do Google, né, se você estiver mais interessado por essa linha, né, para verificar oportunidades, né, ver se tem uma aderência sua em relação aos temas que os professores estão pesquisando, né, e idem também com relação a outras linhas, né, e algumas fontes, né, para vocês acessarem essas informações, né, então, por exemplo, o currículo Lattes, né, que foi bastante mencionado aqui, e também a página do corpo docente, atualmente aqui do programa de pós-graduação, e lá vocês podem, né, tem o link aqui, vocês podem consultar eventualmente outras redes dos professores, né, por exemplo, LinkedIn, né, ou ResearchID, Scopus ID, tem várias outras referências aí à produção dos docentes, né. Consultar o banco de tese e dissertações da USP e fazer pesquisas, por exemplo, aqui no Google Acadêmico, né, o Google Scholar, né. Então, por exemplo, acessando o banco de teses e dissertações defendidas da USP, tem o link aqui, né, vocês podem fazer buscas, por exemplo, aqui pelos orientadores, né, aí basta digitar ali o nome do orientador, vai ter uma busca, né, aí você pode selecionar e ver as teses e dissertações que o orientador ou a orientadora, né, orientou e defendeu, né, no programa de pós-graduação aqui da USP. E também pesquisa de trabalhos publicados aí num repositório aqui, né, no caso o Google Acadêmico, mas tem outras bases também, como Scopus, Web of Science, né, vocês podem acessar aqui o Google Acadêmico, mais fazer uma pesquisa avançada e digitar aqui, por exemplo, o nome do orientador, outros itens de busca, né, ou temas de pesquisa, né, mas o ideal seria vocês fazerem algo, em termos de pré-projeto de pesquisa, mais direcionado para os temas que algum dos professores das linhas aqui orientam, né, para não ficar uma coisa que não tenha aderência, né. Isso está disponível, esses hiperlinks todos, né, depois vocês podem acessar a apresentação que está disponível na página do programa, né. Então, processo seletivo, isso aqui é um slide de fechamento, né, tem o edital, vocês sabem, né, se vocês leram o edital, tem uma prova de inglês, também tem questões de dispensa de prova de inglês, dependendo de apresentação de certificado de proficiência, né, e tem isso explicado no edital, uma primeira fase, uma segunda fase, a primeira fase de conhecimentos gerais, segunda fase é entrevista com as linhas de pesquisa, né, aquelas que vocês indicaram como as linhas de pesquisa preferenciais, né, onde você acha que você se encontra, né, onde você acha que vai encontrar o seu tema, o seu orientador ou orientadora, o projeto de pesquisa, tá? Tem mais informações aqui na página do programa, né, basta, né, acessar lá as informações e dentro do próprio processo seletivo, né, todas as informações como divulgação de resultados também ficam aqui nessa página, tá bom? Então, mas é isso, deixa eu encerrar aqui a gravação, para a gente poder partir para a segunda etapa aqui da nossa conversa, tá?